eu acho que o segredo não é romantismo não, mas é fazer com amor. Sou o professor Otto e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre minha trajetória, para vocês entenderem que a gente tem uma história muito em comum e eu já passei por muita coisa e muitos desafios que vocês também estão passando nesse momento. Então, escuta o que eu tenho para falar e espero que possa inspirá-los e ajudá-los de alguma maneira. Valeu? No ensino médio, eu fui um excelente aluno. Mentira, fui um aluno bem complicado. Eu fui o típico aluno de humanas, era muito bom em história, literatura, geografia, português de redação e era terrível em matemática, física, principalmente química. Química foi uma coisa muito complicada e era bem engraçado porque minha mãe contava que nas reuniões de classe meu nome era meio que um nome deixado por final porque deixava muito debate mesmo, assim, galera, pessoal de humanas, os professores me defendiam, falavam que eu era uma pessoa muito criativa, que eu gostava de falar, escrevia bem. E os professores de exatas diziam que eu era um aluno muito disciplinado, que eu dormia, que eu matava a aula. E ninguém estava mentindo naquele conselho, mas já era a minha tendência de gostar de política e de história, de poesia, de arte mesmo. Então, durante o ensino médio eu fui um aluno caracteristicamente de humanas e nada de ser um aluno exemplar, que tem que estudar todas as partes, pelo menos um pouco, para se formar bem. Na época também o vestibular era diferente, na época as específicas tinham um peso muito maior. Eu já sabia disso desde o começo. Então eu sabia que se eu mandasse bem nas minhas específicas, eu ia acabar passando para o curso que eu queria, e foi o que aconteceu. Famosos ali, como Eduardo I, o grande Ricardo Coração de Leão, te contei dele nas cruzadas. Ano de vestibular, na verdade foram 2 anos de vestibular. Né? No terceiro ano, ensino médio no colégio que eu estudava, já existia um terceiro ano vestibular, que eu fiz, e aí foi quando eu comecei a estudar mesmo, porque até então eu não era muito de estudar. E eu, no final do ano, eu queria muito a FRJ, queria estudar no IFIX. E aí eu passei para a FRJ, eu lembro que eu fiz 37 pontos, o corte da nota era 36, fiquei todo feliz, só que eu zerei Química. E na época, hoje também, mas teve uma época que não acontecia, que se você zerasse qualquer disciplina, você não entrava na faculdade, e foi meu caso. Eu tirei 0 em Química e fui punido por anos de negligência em relação a essa matéria, por isso que eu digo, não aconselho a ninguém negligenciar matéria alguma, estudei todas, porque eu tive que fazer mais um ano. Então, no outro ano, eu entrei no curso vestibular e aí eu estudei direitinho. Não me matei de estudar porque eu sabia como funcionava, isso que é o mais importante. Eu acho que uma dica legal para a galera é entender como é que o Enem de hoje funciona. Saber do peso da redação, do peso da matemática, fazer a pirâmide direitinho, porque o vestibular é uma estratégia. E na época eu fiz a minha estratégia, que era mandar muito bem na redação e nas minhas específicas, e deu certo. Eu passei para a FRJ, só que eu passei para o curso noturno, e na Unirio eu passei na primeira chamada, então eu entrei na Unirio, me formei lá, e comecei meu mestrado lá também, então a Unirio para mim é coração máximo, amo aquela faculdade. Então, o pessoal me pergunta muito isso, né? Fala, professor, quando é que você decidiu fazer história, não sei o quê? E eu decidi fazer muito cedo. Eu lembro que no fundamental ainda, eu estava na 8ª série, atual 9º ano, e os professores, da professora de história não gostavam muito de mim. Eu lembro até o nome dela era Vera Cruz, um nome bem histórico. Ela era uma gaúcha, e eu era muito bagunceiro, era muito agitado, né? Então eu não prestava atenção na aula, enfim, estava sempre na coordenação, não gostava muito dessa aula de aula. Só que eu tinha uma facilidade muito grande para estudar história. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu estudei para uma prova de história, que eram 3 capítulos de um livro, e eu simplesmente li os 3 capítulos. Cheguei na hora da prova e eu sabia tudo. E aquilo te dá uma motivação tão grande, né? Porque eu estava acostumado a ser um aluno ruim, quase tudo. Falei, pô, isso aqui eu sou bom. E aí eu comecei a me destacar muito. História, ela falava para todo mundo, ó, tá bagunceiro, mas ele aproveita bem a prova, ele sabe estudar. E aí eu lembro perfeitamente que eu novinho já ficava imaginando como é que eu poderia fazer uma aula melhor, entendeu? Imaginava uns jogos, coisa que eu nunca fiz. Mas na época eu tinha muitos sonhos de fazer um jogo de corredor, que a galera perguntava, pergunta e resposta, batia para responder primeiro, não sei o quê. Isso foi amadurecendo no ensino médio. No ensino médio acabei que eu fiquei também entrando em movimento estudantil, entrava com a galera da Uni, não sei o quê, e a história me ajudava muito com isso. E aí o professor Jefferson de História já gostava muito de mim, e eu nunca
tive nenhuma dúvida, assim. Eu fui, dos últimos 4 anos de colégio, eu tinha certeza que meu futuro era fazer história mesmo. Sou muito feliz com a minha carreira. Eu acho que eu sou feliz até demais com a minha carreira. Minha mãe fala que eu sou workaholic e é verdade, assim. Eu penso em aula o tempo todo. Onde eu tô pensando em aula, eu escuto uma música, eu vejo como é que eu posso usá-la, eu vejo um filme, eu vejo como é que eu posso usá-la, eu leio um livro, eu vejo como posso usá-lo, eu tenho conversa com amigos e eu levo para a sala de aula e eu tenho 50 tempos por semana, né? Já tem muitos anos que eu dou muita aula por semana. E, então a gente está mais em sala do que fora. Então se não tivesse um ambiente bom de trabalho, eu seria muito infeliz. E com certeza eu sou muito feliz no que eu faço. Já estou com quase 10 anos de carreira e ainda não perdi nem o fôlego e nem o tesão de estar em sala de aula. Eu estou sempre pensando nas coisas, sempre para material, porque eu realmente gosto muito da aula, eu gosto muito do tablado. E agora me acostumando com a câmera também, que também está sendo uma experiência incrível. Então, sou muito feliz, sou muito realizado e espero morrer professor de história e aposentado com essa profissão tão digna que é ser professor. Dica, eu penso sempre, a gente sempre pensa na nossa trajetória, né? E eu acho que para todo mundo que quis ser professor, talvez passou pela mesma coisa que eu, que é a preocupação dos pais, né? Nossos pais nos amam muito e eles ficam preocupados com o nosso futuro. E claro, no Brasil a gente aprende que ser professor é ser um cara mal remunerado, é ser um cara menosprezado. E quando ele viu que eu realmente ia fazer história, meu pai surtou. Ele falou, pô, você pode fazer jornalismo, você tem uma capacidade muito boa de comunicação, você escreve, você fala, blá, 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 blá. E de fato, eu gostava de jornalismo, mas o meu negócio era estudar história. E eu falei, ó, pai, não importa o que você diga, eu já sou maior de idade, te agradeço pela minha educação, mas eu vou fazer história. Isso foi muito claro. Então, assim, de fato, tem muitos professores frustrados, mas como tem qualquer profissional frustrado. Porque eu acho que o grande segredo, e é o grande desafio, não é uma coisa muito fácil, porque a gente tem que fazer uma escolha muito séria, muito novo. Porque profissão, namoro você termina com a namorada, você divorcia da esposa, mas e profissão, como é que você faz? Depois de 5 anos de uma faculdade. Então você tem que escolher muito bem, e você tem que escolher com amor. Você vai falar assim, eu vou escolher uma carreira que me dê muito dinheiro. Legal, você vai escolher medicina, você vai escolher direito, jornalismo, engenharia. E são carreiras extremamente complicadas, extremamente difíceis também tem poucas oportunidades. E quem ganha dinheiro é quem é muito bom. E só é muito bom quem faz aquilo que ama. Porque quando a gente faz com paixão, quando a gente faz com amor, quando a gente realmente se dedica àquilo, não é mais trabalho. É simplesmente prazer. E aí você vira muito bom naquilo que você faz porque você está fazendo aquilo que gosta. Então a minha dica, eu acho que é de coração, se você ainda não tem certeza do que você quer fazer, teste vocacional, psicólogo, cara, vai nas universidades, as universidades públicas elas são abertas, assiste uma aula, não sei se eu quero fazer direito, vai lá e assiste uma aula de criminal, pede licença, professor, eu vou assistir a aula, tudo bem? Ninguém vai te impedir, leva o teu amigo se você não quiser, faz o teste, conversa com pessoas, pergunta salário, pergunta porque tem muita coisa de dentro da profissão que um jovem de 16 a 19 anos não sabe. Ele tem a imagem na cabeça dele, ele acha que ser médico é igual ser o House, entendeu? Ele acha que ser engenheiro é igual fazer as coisas que estão lá no National Geographic. Não é assim. O mundo real é muito diferente, você tem que gostar do que você faz. Porque quando você descobre que o que realmente você ama, você te motiva até mesmo a estudar para passar. Porque você quer muito estar ali e quer muito fazer aquilo. Então, eu acho que o segredo não é romantismo não, mas é fazer com amor.